Vou colocar na apresentação aqui o exercício. Bom, vocês podem olhar esse exercício no e-mail que eu mandei para vocês, ou pelo menos acompanhar aqui os dados na apresentação. Então, por exemplo, o primeiro exercício aqui é um exercício relacionado com aquela prática que foi feita no laboratório da determinação de cálcio. O texto não é exatamente igual ao que foi feito lá na prática, mas assim, a relação estequiométrica e tudo mais é parecido. Então, vamos lá. Vamos resolver esse exercício aqui. Então, eu vou ler o exercício e anotar os dados, depois eu paro a apresentação para vocês poderem enxergar melhor o rascunho, né? Então, vamos lá. O exercício 1 da lista, ele fala o seguinte: o cálcio presente em uma amostra de 200 ml de água natural foi determinado pela precipitação do cátion como CaC2O4, que é o oxalato de cálcio. O precipitado foi filtrado, lavado e calcinado em cadinho com uma massa de 26,6002 gramas quando vazio. A massa do cadinho mais o CaO, né, foi de 26,7134 gramas. Calcule a concentração de cálcio, tem a massa molar do cálcio, em água em unidades de gramas por 100 ml, certo? Esse exercício ele não é exatamente o procedimento que foi feito no experimento. Quem fez o experimento, né, quem é da turma de quarta-feira, a gente, na verdade, não fez o oxalato num cadinho, a gente fez num funil com placa de vidro sinterizado, né? E aí a gente não aquece até a decomposição, até porque o vidro não resiste. Então a gente fez só um aquecimento para secagem, né? E aí a gente, na verdade, isolou o oxalato monohidratado lá. Aqui não, aqui é feito o aquecimento e o oxalato é decomposto em CaO, tá? Mas de qualquer modo, né, o cálculo da concentração vai ser muito parecido. Então vamos lá. Ele está falando o seguinte: você tem uma amostra, certo? Uma amostra de água natural, pode ser uma água de rio, uma água de um poço, uma água de torneira, né? De uma fonte aí que foi distribuído. E essa amostra, o volume de água da amostra é de 200 mililitros. Importante observar aqui que nesse dado aqui são colocados, né, 200,0, né? Lembrando da questão dos algarismos significativos, aqui são 4, é importante destacar, né, a importância de colocar esse vírgula 0, né? Então lembre-se que aqui esse 0 é muito importante, né? Aí ele fala o seguinte: essa amostra foi precipitada, o cálcio contido nessa amostra, né, foi precipitado como oxalato de cálcio, como CaC2O4. Ou seja, esse material, né, foi transferido para um becker. Em seguida, foi adicionada uma solução contendo o oxalato. Pode ser um oxalato de amônio, pode ser um ácido oxálico, né, a fonte de oxalato. E aí houve a formação do precipitado, que é o CaC2O4. Muito bem. Aí esse material foi filtrado, lavado e calcinado. Ou seja, esse material passou então no funil, né, onde foi feita a filtração, né, e aí a gente retém aqui no funil o oxalato, né. Esse material, após, né, ser filtrado, foi lavado. A gente lava com água fria, né? Nesse caso aqui, vocês se recordam, água gelada, né? Em seguida, o material, né, foi calcinado, ou seja, foi transferido para uma cápsula de porcelana, né? A gente dobra lá, aquela forma toda, né?
e onde o papel foi eliminado e o oxalato, após o aquecimento, foi decomposto, então sobrou aqui somente óxido de cálcio. Então o oxalato foi decomposto por aquecimento, resultou no óxido de cálcio, certo? Muito bem, a massa da cápsula ou do cadinho vazio, né, foi dado aqui 26,0,6002 gramas, certo? E a massa da cápsula contendo o resíduo, que é o CaO, 26,7134 gramas. Ele quer que você, então, responda ou calcule qual é a concentração de cálcio, a pergunta é essa, qual é a concentração de cálcio, certo? Em gramas por 100 mililitros. Então, normalmente a gente expressa concentração comum em gramas por litro, né? Mas eu posso expressar em 100 mililitros também. Posso expressar em partes por milhão, posso expressar em mol por litro. Depois a gente aproveita e faz essas considerações aí. Então vamos lá, pessoal. Eu vou parar a apresentação aqui para que vocês possam ver melhor o nosso rascunho. Então, tá aqui o esqueminha do nosso problema, né? Muito bem. No experimento que vocês têm no roteiro, quem faz a experimental, né? É diferente. Aqui está sendo adicionado oxalato para precipitar, né? Precipitação direta, o oxalato de cálcio. No experimento que nós fizemos, a gente usou aquele mecanismo da precipitação homogênea, né? Então a gente colocou o oxalato, colocou junto à amostra, né? Colocou ácido e o ácido desloca o equilíbrio formando o ácido oxálico, que é um ácido fraco. E aí a gente colocou ureia e quando aqueceu a ureia, aí ela se decompõe, a ureia se decompõe produzindo íons hidroxila, que vai neutralizando o ácido que estava previamente adicionado, e aí sim ocorre a formação do precipitado. Então é diferente da precipitação direta, é uma precipitação homogênea, né? E aí a gente filtra, só que filtra num funil que é diferente, é aquele com uma plaquinha porosa, né? É um funilzinho, né? Vocês devem ter visto no laboratório, tem uma plaquinha de vidro aqui, ao invés de papel, né? Filtra direto da plaquinha. Bom, outra questão que é importante ressaltar aqui, pessoal, até para quem está fazendo relatório, né? Quando esse exercício fala que formou oxalato de cálcio. Na realidade, né, quando a gente faz a precipitação, o que se forma, eu vou pegar um rascunho aqui para não riscar e não confundir, o que forma é o oxalato de cálcio. Então no seu relatório lá, lembra disso, ponto H2O, não é oxalato anidro, é oxalato hidratado. Não é que é hidratado, ele tem uma água de cristalização, né? A proporção é 1 para 1. Um do cristal do oxalato contém um mol de água, tá? Isso é importante, sim, porque a massa molar muda, né? A massa molar aqui é Ca mais C2 mais O4 mais 18 da água, 18,02, né? E se eu não considerar a água, a massa fica 128, é menor, né? Então dá uma diferença lá no final, ok? Então, quando se precipita o oxalato, o que se forma é o oxalato monohidratado. O exercício não colocou só oxalato. Vamos corresponder de acordo com o texto do exercício, mas é importante fazer essa ressalva aí, ok? Muito bem, pessoal. Então, a reação que ocorre é equacionada dessa forma: Ca mais 2, mais o oxalato, que é o C2O4 menos 2, né? Forma então CaC2O4, na proporção de 1 para 1, né? Ok? Muito bem. O CaC2O4 é o sólido aqui. Quando ele é aquecido, né, o CaC2O4,
quando ele é aquecido, ele se decompõe. Ele se decompõe, na verdade, em duas etapas. Primeiro, ele libera, né, monóxido de carbono e forma carbonato de cálcio. E isso é uma temperatura em torno de 400 graus. Quando a temperatura vai a 800 graus, aí sim libera CO2, né, gás, e forma um CaO. De qualquer forma, né, se você tem um de oxalato, você forma um dióxido de cálcio, né, a proporção é de 1 para 1. Quer dizer, colocando direto aqui, né, a decomposição forma 1 de CaO. De modo que eu posso relacionar direto aqui, né, a proporção de CaO com a proporção de cálcio lá no início. Ok? Quer dizer, 1 mol de íons cálcio, ao final do processo, resulta em 1 mol de óxido de cálcio, CaO. Né? O exercício já forneceu esse dado aqui, o mol de cálcio é 40,078 gramas, né? 1 mol de CaO é 56,077 gramas. Muito bem. Se a massa, vamos lá, se a massa da cápsula vazia é de 26,602 e a massa da cápsula mais o CaO é 26,7134, qual é a massa de CaO obtida nesse experimento aqui? Então, por diferença aqui, a gente vai calcular, né? 26,7134 menos 26,6002, 0,1132 gramas. Ó, importante manter ou lembrar daquelas regras de aproximação e de algarismos significativos, né, que a gente já olhou, já discutiu anteriormente, né? Ó, quando eu faço uma subtração, estou subtraindo de baixo menos o de cima, tá? A regra qual é? Aqui eu tenho 6 significativos, aqui também tem 6, né? A resposta tem que ser dada com aquele fator que apresenta a menor quantidade de decimais. Ambos têm 4 decimais, ó. Então a resposta vai ter 4 decimais, certo? Então tá certinho aí, 0,1132. E aí, voltando aqui para a nossa estequiometria, se a massa de óxido de cálcio obtida no final é de 0,1132 gramas, qual era a massa de cálcio, né? Ou qual é a massa de cálcio proporcional a esse resíduo? Bom, a massa de cálcio vai ser então esse produto aí, 0,1132 vezes 40,078 dividido por 56,077. 0,080 90. Bom, aqui eu estou fazendo multiplicação de divisão, né? Quer dizer, aí eu tenho que usar aquele que tem menor número de significativos. Aqui tem 4, aqui tem 5 e aqui também tem 5. Minha resposta vai ter 4. Na realidade, pessoal, o ideal é que a gente coloque aqui o maior número de algarismos e ajuste no final lá. Por quê? Porque assim eu faço uma aproximação só. Então, quanto mais significativos, mais algarismos eu colocar aqui, eu vou colocar aqui, ó, 3, 5, 7, 1, certo? E depois a gente faz a aproximação de acordo com a regra, ou seja, a minha resposta tem que ter 4 algarismos significativos, certo? Muito bem, muito bem. Então, essa é a massa de cálcio contida onde? Contida na amostra que foi analisada. Essa amostra que foi analisada tinha um volume de quanto? De 200 ml. Então essa massa aqui, ela está em 200 ml. E o exercício quer que você apresente o resultado em gramas por 100 ml. E aí é só fazer mais uma regra de 3. Quer dizer, se essa massa está em 200, qual seria a massa em 100? Correto? Então, 0,080
90, 35, 7 gramas está em 200,0 mililitros. Quanto seria em 100? X. Ou seja, a concentração de íons cálcio vai ser de metade, né? Isso dividido por 2. Aí sim, agora colocando a resposta com 4 significativos. 0,040. E aí aproximando aqui, né? Eu vou aproximar 5, vai ficar 9. Aqui, aproximar o 9 fica 8. Aqui vai ficar 2. Então, mantém, né? 40, 45 gramas de cálcio por 100 mililitros. Então, essa é a concentração em 100 mililitros, né? Eu poderia, como eu falei, vamos lá, vamos aproveitar esse resultado aqui. Eu poderia, por exemplo, apresentar essa resposta em grama por litro, né? Ou seja, vamos repetir aqui a relação. Ó. Se eu tenho 0,80, 90, 3, 5, 7, 1 gramas em 200 ml, quanto seria em 1000 ml? Ou seja, 1 litro. E aí eu tenho a concentração comum, né? Certo? Vai ser, então, quanto daria? Seria 5 vezes mais, né? 0,080, 90, 3, 5, 7, 1 vezes 200, vezes 1000, dividido por 200. Então, ó, 0,40, 45 gramas por litro. Isso é concentração comum, né? E se eu quisesse em mol por litro? Certo? É só dividir essa massa 40,45 pela massa molar do cálcio, que é 40, aqui ó, 40,078. Então, ó, se eu dividir isso dividido por 40,078, meu resultado vai dar mol por litro. 0,01009, ou 1 vezes 1,009, 10 a menos 3, né? Mol por litro. Então, veja, eu posso expressar de diferentes maneiras, né? Em gramas por 100 mililitros, gramas por litro, mol por litro. Tem uma outra unidade. Oi? Isso aqui é molaridade, esse M? Concentração molar. Ah, tá. Certo? É número de mols do soluto pelo volume da solução. Vamos aproveitar para revisar aqui. Uma outra unidade que também a gente poderia usar aqui quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Depende do que foi pedido, depende do tipo de relatório que você vai fazer, né? Quando a quantidade é muito pequena, aqui até que não é tão pequena, né? 0,40 grama por litro, né? 0,4 grama por litro. Mas quando assim é 0,00 tal, quando é poluição ambiental, por exemplo, que é, vamos supor que fosse um metal pesado, que é cálcio não é poluente, né? Mas assim, mas a gente pode usar para ele também, porque às vezes a concentração dele é bem baixa. A gente usa uma unidade chamada parte por milhão, vocês se lembram dela? Essa unidade parte por milhão, ela às vezes gera um pouco de confusão, mas é muito simples, né? É partes do soluto em 1 milhão de partes de solvente. Ou seja, é qualquer relação de 1 para 1 milhão, né? Se eu pensar que o solvente é água e que a água, nas condições adequadas, a densidade é 1, 1 litro é o mesmo que 1 quilo, né? Uma relação de massa de 1 para 1 milhão, por exemplo, 1 grama é 10 a menos 3, 1 quilo são 1000 gramas, né? Então 1 grama 10 a menos 3 quilos, né? Para dar 1 milhão seria miligrama, uma miligrama é 10 a menos 6 quilos, né? Então 1 quilo tem 10 a sexta miligramas. Então, quilo para miligrama dá 1 para 1 milhão, é uma relação de 1 para 1 milhão. Ou seja, se eu relacionar miligramas do soluto por 1 quilo ou 1 litro
de solvente, eu tenho a expressão de partes por milhão. Ou seja, se eu pegar essa relação que eu tenho aqui, ó, qualquer uma delas, tá? E converter a massa para miligrama e o volume para 1 litro, eu tenho parte por milhão. Entenderam? Ó, vou pegar, para ficar fácil aqui a conta, ó, vou pegar esse dado aqui, ó, a concentração, ou melhor, aqui, ó, esse aqui é o melhor. Qual é a concentração? É 0, vamos lá, concentração é 45 gramas de cálcio, que é o soluto, em 1 litro, não é isso? Se eu converter essa massa para miligramas, eu tenho ppm. Ou seja, quanto que é 0,4045 gramas em miligramas? É só multiplicar por 1000, né? Vai dar 404,5 miligramas de cálcio em 1000 ml, ou seja, em 1 litro. Isso aqui eu posso dizer então que a concentração de cálcio é de 404,5 ppm. É uma outra unidade que é bastante comum, principalmente quando é questão ambiental, se fala muito em ppm, né? Parte por milhão. Então, pessoal, ó, tudo isso são maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Ó. Mol por litro, grama por litro, ppm, grama por 100 mililitros, certo? Tudo isso são maneiras diferentes de falar a mesma coisa. São resultados equivalentes. São números diferentes, mas são todos equivalentes. Certo? Tranquilo? Vamos lá. O 8 fala o seguinte, 3,0000 gramas de uma liga contendo níquel foram dissolvidas em ácido e transferidos para um balão volumétrico de 250 ml e o volume completado com água destilada. Uma alíquota de 20 ml dessa solução, depois de convenientemente tratados para determinação gravimétrica como dimetilglioximato de níquel, apresentou um precipitado que depois de seco pesou 0,9376 gramas. Calcular o teor de níquel na amostra, teor é a porcentagem, né? E a massa de níquel na forma de sulfato de níquel. Quer dizer, se o material original fosse sulfato, qual seria a massa? Ok? Então vamos lá. Primeiro, ó, veja que tem aqui uns dados interessantes. Ele fala 3 gramas de uma liga contendo níquel. O que é uma liga? Uma liga, pessoal, é uma mistura metálica, uma mistura homogênea de 2 ou mais metais. Né? Então, por exemplo, vocês ouviram falar de bronze? Bronze é uma liga. Né? O latão é uma liga, é uma mistura de metais. Né? Então, zinco, ferro, cobre, zinco. Aí, por exemplo, o níquel é muito usado, ou o crômio, né, muito usado nos processos de fabricação, por exemplo, de fivelas, de enfeites, né, os materiais niquelados ou cromados, né, pulseiras. Né? Então, a liga é uma mistura onde você funde o metal, forma uma mistura homogênea e resfria. E aí você tem, então, uma mistura homogênea. Então, a liga é uma mistura metálica, uma mistura homogênea de 2 ou mais metais. Então é uma mistura sólida, né? Mas é homogênea. Então é diferente de você pegar, por exemplo, triturar níquel, triturar cobre e juntar. Aí a mistura é heterogênea. Tá? Se você aquecer e fundir, né? Aí tem a formação da liga, aí sim é uma mistura homogênea. Então, basicamente, né? Seria uma mistura de níquel 0, né? E um outro metal na forma 0 também, certo? Isso aqui é a liga. Então, pegou uma massa de 3,000 gramas dessa liga. Peraí. Deixa eu parar a apresentação, senão fica
Fica ruim de ver aqui o meu rascunho. Então, olha só. Eu tenho uma mistura de níquel e um ou mais metais aí, cuja massa é 3,000. Importante destacar aqui, né? Esse zero tem um significado para a gente aqui, não pode esquecer disso. Então, a dúvida está aqui, ó, décimo, centésimo, milésimo, na micrograma, ó, certo? Então, é 3, não posso tirar esses zeros? Não, tem que deixar esse zero aqui, não pode esquecer, certo? Muito bem. Esse material, ele diz que foi dissolvido. Então, esse material mais ácido clorídrico em solução aquosa, então dissolveu a liga, formou uma solução. E essa solução foi colocada num balão cujo volume era de 250,00, isso é importante também, mililitros. Então, ó, dissolve esses 3 gramas com ácido. Quanto de ácido? O ácido não importa, é só a quantidade suficiente para atacar a liga e dissolver. 10, 15, 20 mililitros, enfim. Aí, uma vez dissolvido, ou seja, aqui dentro, o que nós temos? Aqui nós vamos ter o níquel na forma de Ni mais 2. E o metal também na forma oxidada, né? Me mais X, depende se é mais 1, mais 2, mais 3, não sei que metal que é. Enfim, mas o níquel é Ni mais 2. Bom, e aí esses 3 gramas, ele está dentro desse volume todo aqui, ou seja, em 250 ml. Muito bem, aí o que é feito? Uma alíquota é retirada daqui de dentro. Uma alíquota de quanto? De 20 mililitros. Então, normalmente o que se faz, né, a gente, quando se faz o experimento, você tira 3 alíquotas, né, alíquota 1, alíquota 2, alíquota 3, né, para poder fazer repetições e aí ter aquele trabalho estatístico lá que a gente já discutiu. O exercício falou que é uma só, vamos fazer uma só, mas enfim, né, poderia ser várias alíquotas aqui. Aí, essa alíquota de 20 mililitros, essa alíquota que continha 20 mililitros, foi adicionado quem? O agente precipitante, que é a dimetilglioxima. E aí, forma-se um precipitado, que é o dimetilglioximato de níquel, 2NiDMG2. Eu vou mostrar aqui para vocês, só um pouquinho. Determinação de níquel, aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, pessoal. Ó, então, mas 1 de níquel reagindo com 2 do ligante dimetilglioxima. Dimetilglioxima é esse composto aqui, ó, dimetilglioxima, que é o C-NO-H, certo? Aí forma esse composto de coordenação com níquel, né? 1 níquel para 2, né, dimetilglioxima. Então, a dimetilglioxima é o C4H6NOH2, ó. Certo? Quer dizer, então, vamos lá. Então, o que eu tenho, né, quando eu faço essa determinação, é uma reação onde 1 mol de níquel mais 2 reage com 2 mols da dimetilglioxima, que é o C4H6NOH2, né? E forma, aí substitui aqui, né, o hidrogênio, forma a gente abrevia assim, ó, DMG, para ficar mais simples, mais 2H+. Então essa é a equaçãozinha, como vocês viram no livro aqui, tá? Ou seja, a proporção de níquel para o precipitado dimetilglioximato de níquel é de 1 para 1, né? Então, 1 mol de níquel forma 1 mol de dimetilglioximato de níquel, que é o NiDMG2, certo? No próprio exercício já foi dado aqui, ó, 1 mol de níquel são 58,71 gramas. E a soma de C4H6NHO2 vezes 2, menos 2 hidrogênios, né, que é o dimetilglioximato, dá 288
2,71 gramas. Certo? Muito bem, muito bem. O exercício diz o seguinte, ó. Após o processo de eliminação de papel, secagem, né, o precipitado pesou zero, a massa disso aqui, do dimetilglucosinamida, 0,9376 gramas. Né? Então, se a massa de resíduo, que é o precipitado, é 0,9376 gramas, qual era a massa de níquel na minha amostra aqui, na minha alíquota, né? Certo? Então, vamos lá. A massa de níquel seria, então, 58,71 vezes 0,9376 dividido por 288,71 gramas. 0,190. Vou colocar aqui bastante dígitos aqui, depois a gente ajusta. Gramas. Certo? Só que essa massa aqui, de níquel, né, ela estava onde? Na minha alíquota, né? De 20. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que calcular quanto que eu tinha dentro do meu balão. Então, 0,6636 gramas de níquel estava na minha alíquota de 20 mililitros que eu tratei. Nos 250, que foi onde eu dissolvi toda a liga, a massa seria uma outra massa X aqui. Então, vamos lá. Então, é vezes 250 dividido por 20. Ou seja, 2,38329,5 gramas. Certo? Então, essa é a massa de níquel que veio da onde? Que veio desse processo da dissolução da liga. Então, dos 3 gramas, que era a massa onde eu tinha o níquel metálico mais outro metal aqui, né? Desses 3, 2,38329,5 é níquel. Se eu tivesse 100 gramas da liga, qual seria a massa de níquel? Isso é o teor, né? Ou seja, se isso aqui é 100%, né? Qual seria o teor de níquel? Então, isso é isso vezes 100, dividido por 3. Aí, pessoal, agora sim, né? Ó, vamos lá, vamos analisar. Quantos significativos tem o meu dado inicial aqui, a massa da liga? 5. Certo? Quantos significativos tem no volume do balão? 5. Lembra que 0 à direita é significativo, né? Quanto tem aqui na alíquota? Aqui tem 4. Opa! Então, se eu estou multiplicando e dividindo, minha resposta fica limitada por esse. Então, minha resposta não pode ter 5 não, tem que ter 4. Ok? E aqui? Aqui quantos significativos tem nessa massa de resíduo? 0 à esquerda só indica a ordem de grandeza. Aqui também tem 4. Perfeito? Então, minha resposta tem que ter 4. Então, minha resposta vai ser 79, aproximando aqui, certo? Todos esses algarismos, 79,44%. Correto? Então, esse é o teor de níquel, né, na minha liga, nos 3 gramas, né, que eu analisei aqui através desse método. Correto? Tranquilo aí, pessoal? Esse exercício também pergunta o seguinte: se eu quisesse expressar a massa de níquel, porque assim, aqui eu estou pensando na liga, né? Se eu convertesse esse níquel, por exemplo, em sulfato, né, qual seria a massa que eu obteria? Qual seria a massa se eu fizesse uma reação aqui dessa solução de níquel, por exemplo, com um ácido sulfúrico, né, para formar sulfato de níquel? Quer dizer, tranquilo, né? Veja, vamos apertar aqui, ó. Qual é? Aliás,
Então vamos aproveitar a oportunidade para recordar aqui. Ó, ele quer saber o seguinte: qual seria a massa desse níquel que foi analisado aqui na minha liga, né, na forma de sulfato de níquel? Bom, sulfato de níquel, beleza. É o níquel 2, né? Pessoal, isso é um sal, né? Um sal, a gente lembra que a fórmula do sal é o cátion seguido do ânion. Vamos aproveitar para fazer uma revisãozinha de química geral aqui. Se o ânion é o ânion sulfato, esse ânion vem de onde? Para a gente lembrar aqui, ele vem... Veja, um sal, ele é obtido a partir de uma reação de neutralização, né, entre um ácido e uma base. Então, o níquel é o cátion que vem da base, seria o hidróxido de níquel, certo? O sulfato é o ânion que vem do ácido, né? Que ácido é? Aí tem aquela regrinha que a gente conhece bem desde o ensino médio, né? Se o meu ácido termina em ico, o ânion passa a ser ato. Então, sulfato vem do ácido sulfúrico. E quem que é o ácido sulfúrico? Vocês se lembram? É o H2SO4. Então, quem que é o sulfato? É o SO4 menos 2. Então, esse é o sulfato de níquel. O que é fácil de perceber, então, né, que no sulfato de níquel eu tenho 1 mol de níquel, né? Porque é 1 para 1 aqui, mais 2 menos 2, né? Então, 1 mol de níquel mais 2, numa reação, né, vai formar 1 mol de sulfato de níquel. 1 mol de níquel, a massa molar do níquel tem aqui, 58,71. Aí tem que somar aí, pessoal, soma aí, como é que fica, ó? Sulfato de níquel, vamos somar. O oxigênio é mais ou menos 15,9998 vezes 4, mais enxofre, 32,066, mais o níquel, que é 58,71. 154, eu vou colocar tudo aqui, 7752, e aí agora vocês ajustam para a resposta ficar certa, né? Ó, aqui tem 4, então minha resposta vai ter 4, porque o meu dado, né, que eu obtive aqui de níquel é 2,38295. Então, qual seria a massa de sulfato de níquel? Então, é isso aí. Isso vezes 2,38295 dividido por 154,7752. Igual. Então, ó, eu teria... Tá certo aqui a minha conta? Acho que eu fiz errado. 2,38395 vezes 154,7752 dividido por 58,71. Olha aí, daria 6,283 gramas. Então, se o meu níquel fosse convertido em sulfato, a massa seria essa, ó, 6,32. Beleza? Olha aí. Esse aqui, ó. Esse exercício aqui gera bastante discussão aí. Ele fala o seguinte, ó. Uma amostra de 0,2356 gramas, contendo apenas NaCl, cuja massa molar é 58,44 gramas cada mol, e BaCl2, cuja massa molar é 208,23 gramas por mol, gerou 0,4637 gramas de cloreto de prata seco. Calcule o percentual de cada composto de halogênio presente nessa amostra. Ou seja, é uma determinação gravimétrica. Deixa eu parar a apresentação aqui para anotar aqui os dados. Então, veja, é uma determinação gravimétrica de cloreto por precipitação com prata. Certo? Então, ele fala o seguinte, ó. Você tem uma amostra, e nessa amostra você tem uma massa a massa total
é de 0,2356 gramas. E nesse 0,2356 gramas, você tem uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de bário. Tem esses dois sais. Ok? Bom, o que foi feito? Foi adicionado, obviamente, uma solução de prata a mais, ou seja, normalmente é nitrato de prata, certo? E com isso ocorreu a precipitação, ocorreu uma reação, né, de formação de um precipitado, onde o cloreto de sódio e o cloreto de bário, ou seja, todo o cloreto foi convertido em quê? Em AgCl. Então, a massa de AgCl formada, então após, aí filtra, né, isola, seca, certo? E aí você tem lá, né, um cadinho. A massa de AgCl obtida no final, após todo o procedimento, foi de 0,4637 gramas. Né? E ele dá aqui a massa molar do AgCl, 143,32. Então ele quer saber qual é a porcentagem de cada um desses componentes na mistura. Então, quanto de NaCl e quanto de BaCl2 eu tinha aqui, ó, nesse 0,2356 gramas. Correto? Então, vamos lá. O que eu vou ter que fazer? Aqui, na verdade, eu tenho um dado da massa da mistura dos sais e tenho um dado da massa do resíduo formado quando foi feita a precipitação com uma prata. Né? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer, na verdade, um sistema de equações, né, onde eu tenha, se eu tenho, né, dois componentes aqui, dois dados, eu posso montar duas equações, ou até mais equações, e montar um sisteminha. Com esse sisteminha eu consigo chegar nos teores. Agora, o que é importante é você perceber o seguinte, ó, se você tem NaCl aqui dentro, né, esse NaCl, ele proporciona, ele libera na solução aqui, né, Na+, e Cl-. Quanto de Cl-? Eu não sei. Mas o que eu sei é que se eu tiver 1 mol de NaCl dissolvido, eu vou formar 1 mol de íons Na+, e 1 mol de íons Cl-. Quer dizer, se eu tiver X mols de NaCl, eu vou ter X mols de Cl-. Correto? Enquanto que, quando eu dissolvo o cloreto de bário, para cada 1 de BaCl2 que eu dissolvo aqui, eu vou formar 1 de Ba mais 2 e 2 de Cl-. Então, o BaCl2, quando você dissolve, forma essa estequiometria aqui, ó. Ou seja, 1 para 2. Quer dizer, se eu tiver Y mols de BaCl2, que eu não sei quanto é, né, eu vou ter 2Y de Cl-, que veio da onde? Do bário. E aqui X que veio da onde? Do sódio. Certo? E aí, todo esse cloreto reagiu com quem? Com a prata. E foi convertido em quê? Em AgCl. Ou seja, eu tenho uma expressão aqui, né? Qual é a expressão? Quer dizer, a soma do número de mols de cloreto que veio do sódio, então, X mols de Cl- que veio do NaCl, mais 2Y, eu estou montando uma equação, né? Que seria o Cl- que veio do BaCl2, formou um número de mols N de AgCl aqui, ó. E o número de mols de AgCl eu consigo calcular, por quê? Porque eu tenho a massa. Olha aí. Então, eu vou montar uma equação 1 aqui. Certo? Então, vamos lá. Então, a minha equação 1 é essa aqui, ó. O número de mols. Primeiro, vamos calcular qual é o número de mols
de AgCl formado aqui com essa massa, né? O que é número de mols, pessoal? É a massa dividido pela massa molar, né? Ou seja, 0,4637 gramas é a massa de AgCl formada. Qual que é a massa molar do AgCl? O exercício deu aí. A massa molar do AgCl é 143,32 gramas. Ou seja, o número de mols de AgCl vai ser, vamos lá, 0,4637 dividido por 143,32, igual. Ó, 3,235, aproximando aqui, 10 a menos 3 mols. Então, o que eu sei? A equação 1, que é a que eu montei aqui. X, que é o número de mols de cloreto, cuja origem é o NaCl, eu vou escrever assim para ficar bem claro. Mais 2Y, quem é 2Y? É o cloreto que veio do bário, do sal BaCl2. Isso aqui é igual a 3,235 vezes 10 a menos 3. É uma equação. E eu tenho uma outra expressão aqui anterior, que é essa aqui, ó. Eu sei que, olha só, que a massa da minha mistura inicial é 0,2356 gramas. Então, a massa da equação 2, poderia ser invertido, né? Mas tudo bem. A massa de NaCl mais a massa de BaCl2, isso aqui dá quanto? 0,2356 gramas. Então, eu tenho duas equações e eu tenho duas incógnitas. Na verdade aqui tem 4, mas eu consigo converter e deixar tudo em função de x e y? Sim, né? Sim, eu consigo converter isso aqui em número de mols. Se eu converter isso em número de mols, né, aí eu faço um sistema com essa outra equação. Como diz, né, meus problemas acabaram, né? Ou seja, ó, como é que eu relaciono? Bom, eu já sei que o número de mols é massa sobre mol. Então, no caso do NaCl, o número de mols de NaCl, que no caso é X, né? Então, X é igual a quem? A massa de NaCl, que é o que eu quero saber, eu não sei, dividido pelo mol dele. Quanto que é um mol do NaCl? É 58,44 gramas. Ou seja, quem é a massa de NaCl? É 58,44x. O que eu vou fazer? Eu vou substituir nessa expressão aqui, ó. Vou deixar em função de x. Como eu já tenho x na outra, né? Aí eu vou montar um sistema. No caso do BaCl2, qual é o número de mols de BaCl2? Então, ó, Y, quem é? É a massa de BaCl2 dividido pelo mol de BaCl2, que é 208,23 gramas por mol. Ou seja, quem é a massa de BaCl2? É 208,23Y. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir aqui, ó. De modo que aí eu vou ter o seguinte, vamos lá. Arrumando, né? A minha equação 2 pode ser escrita assim, ó. Equação 2. Massa de NaCl, 58,44x, mais a massa de BaCl2. Quem é a massa de BaCl2? É 208,23y. Isso é igual a 0,2356. Então, a minha equação 2 pode ser escrita assim.
Se eu associar, então, quer dizer, agora sim, né? Eu tenho duas equações e duas incógnitas. O que eu tenho que fazer? Isolar, né, o x numa delas e substituir na outra. Então, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, a equação 1. Se eu isolar x na equação 1, como é que fica? Quem é x? X vai ser 3,235 vezes 10 a menos 3, menos 2y. Certo? Aí o que eu faço? Vou substituir isso aqui. Então, substituindo x na equação 2, o que eu vou ter? Então vai ficar assim, ó, equação 2. Agora é fazer conta, hein, pessoal? 58,44x seria 58,44 que multiplica 3,235 vezes 10 a menos 3 menos 2y mais 208,23 y, isso é igual a 0,2356. Então agora tem que resolver essa expressão aqui. A gente vai chegar no quê? No número de mols x e no número de mols y. Aí a gente calcula a massa, relaciona com a massa inicial, a gente vai saber qual é o teor de cada um. Então vamos lá. Agora ajuda aí na conta, porque assim, essa conta aqui é importante que vocês façam junto aí para a gente conferir o resultado, né? Porque às vezes eu posso bagunçar aqui e a gente perde tempo. Vamos lá. Então ajuda aí, ó. 58,44 que multiplica 3,235 exponencial menos 3 igual, ó, 0,1891. Vou aproximando já aqui, tá? Para 4 significativos. Menos 58,44 vezes 2, 116,88 y mais 208,23 y é igual a 0,2356. Vamos jogar isso para cá e fazer essa subtração aqui, ó. Então, ó, 116,88 menos 208,23 igual, ó, essa subtração aqui dá 91,35 y. É igual 0,2356 menos 0,1891 0,0465. Então, quanto que é o y? Y é 0,0465 dividido por 91,35. 5,09010 a menos 4. Isso aqui é mols. Certo? Mols de quem? Aqui no início, ó. Mols de BaCl2. Outra coisa. Eu sei que, olha o que eu fiz aqui, ó. Ó, na equação 1, x é 3,235 menos 2y. Então, se o y é 5,0910 a menos 4, quem é x? Então, vamos calcular aqui, ó. X substituindo aqui nessa expressão, é 3 pontos, isso aqui menos 2y. Então, vamos lá, vamos multiplicar isso por 2, vezes 2. Aí, menos 3,235 exponencial menos 3. Vai ficar ao contrário, senão, mas vocês já estão entendendo, né? Então, o x quem é? É 2,217 vezes 10 a menos 3. Então, achei qual é o número de mols de
NaCl e qual é o número de mols de BaCl2. Agora eu vou voltar nessa expressãozinha aqui, ó, e calcular a massa, ó. Certo? Qual é a massa de... Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pôr tudo aqui na mesma... Assim. Então, ó, vamos lá. Dá para enxergar aí? Ó. Quem é a massa de NaCl? A massa de NaCl é 58 vezes 44, 58,44 vezes x. Então é isso aqui vezes 58,44. Igual, ó, 0,1296 gramas. Qual é a massa de BaCl2? Aqui, ó, massa de BaCl2 é 208,23 vezes Y. Então é 208,23 vezes 5,090 exponencial menos 4. Aqui, ó, 0,1060. Achei as massas. E aí, pessoal, obviamente, né, que se eu somar isso aqui, eu vou chegar nesse valor, né, 0,2356, né, que é a soma da massa dos dois. Né, ó, se eu somar 0,12 com 0,10, 0,20 e 3,56 é porque 9 com 6 aqui, né? Mas é isso mesmo. Quer dizer, agora como é que eu faço para calcular o teor? Né? Eu sei a massa de cada um, eu sei que a massa total, a massa da mistura, BaCl2 mais NaCl, é a soma dos dois aqui, né? 0,2356, certo? O que eu faço? Isso aqui é 100%, aqui vai me dar o teor de BaCl2. Então, ó, 0,1060 vezes 100 dividido por 0,2356 igual 44,99%. E obviamente, né, que o teor de cloreto de sódio é a diferença, né? Então, menos 100, 55,01%. Um abraço, até semana que vem. Valeu.